a desinformação que atinge a integridade do processo eleitoral. Todos acompanharam, e vários eminentes colegas da Corte tiveram a oportunidade de participar, juntamente com o vice-procurador-geral eleitoral, da reunião que nós tivemos ontem pela manhã com todas as plataformas, ou com as mais importantes plataformas, para fazer não só um balanço sobre o combate à desinformação, o combate às notícias fraudulentas, as chamadas fake news, mas também um aprimoramento para essa reta final do segundo turno. Diferentemente do que alguns meios de comunicação noticiaram, mesmo não tendo participado da reunião, a reunião, o primeiro ponto foi exatamente para agradecer e parabenizar todas as plataformas pelo apoio, pelo auxílio e pela, eu diria, comunhão de esforços com o Tribunal Superior Eleitoral no combate à desinformação. E que, eu diria, foi muito satisfatório o resultado no primeiro turno. Agora, para o segundo turno, todos nós sabemos, e aqui estão presentes os advogados dos dois candidatos a presidente da República, e ambos, já adianto, serão convidados para uma reunião hoje para tratar exatamente desse assunto, para que nós possamos trazer mais civilidade à campanha, ao segundo turno da campanha, principalmente nas redes sociais. Todos vêm acompanhando que, a partir do segundo turno, houve um aumento, uma proliferação, não só de notícias fraudulentas, mas da agressividade dessas notícias, o discurso de ódio, que sabemos todos que não leva a nada, simplesmente leva a uma corrosão da democracia. Então, exatamente por isso a necessidade de um procedimento mais célere no enfrentamento à desinformação. Alguns dados que coloco aqui, houve um crescimento, para que todos tenham uma ideia, de 1.671% no volume de denúncias de desinformação encaminhadas às plataformas digitais, em comparação com a eleição passada de 2020. Veja, 1.671. Já houve a necessidade de publicação de mais de 130 novas matérias com desmentidos e esclarecimentos sobre casos de desinformação, notícias fraudulentas, não só de um candidato em relação a outro, mas também em relação à lisura do processo eleitoral, em relação, num primeiro momento, às urnas, e isso me parece que foi sanado, não, a partir do segundo turno, não houve um aumento, houve uma diminuição dessas fake news que se direcionaram para as pesquisas eleitorais, ou seja, continuou havendo uma desinformação. Houve também um aumento dos episódios de violência política via redes sociais de 436% comparado a 2018, ou seja, houve todo um planejamento, todo um combate à desinformação, com absoluto êxito no primeiro turno, e que nesse segundo turno, principalmente nessa reta final, será aprimorado. E será aprimorado dentro de um mecanismo importante que as redes, e elas próprias nos colocaram essa possibilidade, elas já fazem costumeiramente, não em tempos de eleição, mas em tempos normais, quando alguma pessoa obtém uma decisão judicial para se retirar algo inverídico, mentiroso, algo injurioso, se depois a rede, essa plataforma, a própria pessoa percebe que isso foi multiplicado, não é necessário novamente entrar com pedido judicial, pede a extensão para esse conteúdo idêntico. E é exatamente isso que nós vamos fazer no Tribunal Superior Eleitoral a partir de agora. Não só reduzir o tempo que as plataformas retirarão as notícias fraudulentas do ar, como, uma vez a nossa assessoria de desinformação verificando que aquele conteúdo, aquele vídeo, aquele áudio foi repetido, o mesmo conteúdo, não haverá necessidade de uma nova ação, de uma nova representação, de uma nova decisão judicial, haverá extensão e a imediata retirada
dessas notícias fraudulentas. As próprias plataformas disseram que poderiam fazer sem qualquer necessidade de comunicação, mas elas levariam um tempo a mais, porque teriam que verificar cada URL. E isso levaria um tempo a mais, sendo que a nossa assessoria de desinformação, uma vez comunicada, ela imediatamente pode constatar isso e retirar. Inclusive, isso nós vamos diminuir aí o trabalho de ambos os advogados, porque não há razão para, uma vez julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que aquele conteúdo é difamatório, é injurioso, é discurso de ódio, ou é uma notícia fraudulenta, uma vez já definido, não pode ser perpetuado na rede. Então, essa é a primeira importante alteração. A segunda importante alteração, todos nós sabemos que a legislação eleitoral replicada depois em resolução do Tribunal Superior Eleitoral, a legislação eleitoral proíbe propaganda eleitoral nas 48 horas antes da eleição e nas 24 horas depois da eleição, proíbe propaganda, publicidade eleitoral. Só que a legislação excepciona a questão de propaganda eleitoral na internet. Só que excepciona propaganda eleitoral na internet gratuita. E nós verificamos um aumento exponencial de monetização de blogs e sites interativos que recebem dinheiro para realizar essa propaganda eleitoral. Então, desde que constatado que a propaganda eleitoral, seja em sites, seja em blogs, na propaganda eleitoral na internet, não é gratuita, também estará proibida 48 horas antes e 24 horas depois da eleição. Então, isso é importante, já falamos com as redes, depois na reunião com os advogados dos dois candidatos, isso vai ser bem especificado, para evitar depois qualquer acusação de abuso de poder político ou econômico utilizando a internet. Eu repito que a extensão dessa vedação à propaganda, à publicidade eleitoral, 48 horas antes, 24 depois na internet, se houver qualquer monetização, qualquer forma de pagamento nesses sites, nesses blogs, não haverá possibilidade mais de publicidade eleitoral. Eu, rapidamente, vou tomar a liberdade de ler a resolução e depois colocar em votação. Artigo 1º, essa resolução dispõe sobre o enfrentamento à desinformação contra a integridade do processo eleitoral. Artigo 2º, é vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos. Parágrafo 1º. Verificada a hipótese prevista no caput, o Tribunal Superior Eleitoral, em decisão fundamentada, determinará às plataformas a imediata remoção da URL, URI ou URN, sob pena de multa de R$100 mil por hora de descumprimento, a contar do término da segunda hora após o recebimento da notificação. Abro um parênteses aqui também, diminuímos o tempo de retirada dessas notícias, agora 2 horas no máximo para que se retire as notícias fraudulentas e a desinformação das redes. Entre a antevéspera e os 3 dias seguintes à realização do pleito, a multa do parágrafo 1º incidirá a partir do término da primeira hora. Então, nas vésperas da eleição, a retirada será em, no máximo, 1 hora. Artigo 3º, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral poderá determinar a extensão da decisão proferida pelo Tribunal sobre desinformação para outras situações com equivalência de conteúdos. Essa é a redação que não veio a última redação. Eu peço até para que me tragam a última redação. A presidência do Tribunal Superior Eleitoral poderá determinar a extensão da decisão proferida pelo Tribunal, decisão colegiada proferida pelo Tribunal sobre desinformação para outras situações com conteúdos idênticos, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 2º, inclusive nos casos de sucessivas replicações pelo provedor de conteúdo ou de aplicações.
O parágrafo 1º, na hipótese do caput, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral apontará em despacho as URLs, URIs ou URNs com identidade de conteúdos que deverão ser removidos segundo indicação da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Senhor presidente, nós sabemos que na prática jurídica e também no mundo político, situações excepcionais exigem medidas excepcionais. Mas, embora eu tenha sentado essa expressão, não creio que o eminente relator tenha exorbitado dos lindes assinalados pelo ordenamento constitucional e legal ao propor esta solução, que é heterodoxa, mas absolutamente compatível com a situação que nós vivemos. Sua Excelência, o relator, assentou que na petição inicial são relatados fatos que indicam a existência de um, entre aspas, ecossistema de desinformação em torno de um dos candidatos, não é? E diz o eminente relator que este ecossistema de desinformação, ele existe em várias redes sociais que produzem, vinculam, financiam e estimulam o compartilhamento de conteúdos desinformativos, sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, voltados para atacar o candidato adversário. Eu reputo, data vênia, das opiniões em contrário, que o acervo probatório que ampara a pretensão da presente ação de investigação judicial é, a meu ver, plenamente suficiente para fundamentar a concessão da medida liminar de caráter inibitório. Por isso é que eu discordo que Sua Excelência, o relator, esteja propondo medidas de caráter prospectivo. É porque já está se antevendo que essas veiculações têm um caráter de ilícito eleitoral. E não pode, evidentemente, porque aqui ninguém é ingênuo, nós não somos juízes que temos vendas sobre os olhos, nós todos estamos cientes de que estas atitudes que agridem a legislação eleitoral vão se repetir nos mesmos moldes daqueles que foram veiculados no passado. Então, senhor presidente, é plenamente compatível com a atuação judicial, isso está dentro do poder de polícia, do magistrado, dentro do prudente arbítrio, esta ação de evitar prejuízos futuros. E, no caso de que cuida a nossa Corte Especializada, prejuízos ao processo eleitoral. Então, senhor presidente, pedindo vênia à divergência que foi iniciada pelo eminente ministro Raul e os demais que o seguiram, eu endosso plenamente o voto do eminente relator para referendar a liminar e me dispenso de tecer maiores argumentos que já foram explicitados por Sua Excelência, o ministro Benedito Gonçalves.